Oi, gente! E aí, você também sempre se confunde na hora de relacionar quantidade de movimento com impulso? Hoje eu vim aqui nesse vídeo mostrar para vocês qual é a relação que se tem dessas duas grandezas, tá? Quando a gente fala de quantidade de movimento, a gente relaciona várias grandezas. Uma delas é o impulso, a força resultante, a energia também do movimento, que é a chamada energia cinética. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que quantidade de movimento e impulso estão diretamente relacionados, tá? E que impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento, que também pode ser chamada de momento linear. Então vamos lá, vamos retomar aqui, vamos ver as formulazinhas, as equações da quantidade de movimento e do impulso. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, a quantidade de movimento, que é o Q, ele está relacionado com massa e velocidade de um corpo, tá? Então eu tenho um corpo com uma determinada massa e se ele está numa determinada velocidade, eu consigo medir aí a sua quantidade de movimento. O impulso está relacionado diretamente com a força, alguma força que está atuando num corpo num determinado tempo, tá? Essa setinha que tem em cima aqui significa grandeza vetorial, então a gente está lidando com vetores. Perceba o seguinte, eu quero mostrar para vocês que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Ou seja, se eu tenho um corpo que está numa determinada velocidade, no momento em que eu tenho uma aceleração, que eu atuo nesse corpo com uma força resultante, eu faço essa velocidade aumentar ou eu faço essa velocidade diminuir. E quando isso acontece, tá, há um impulso. Então é isso que a gente vai fazer. Perceba o seguinte, o impulso é força resultante vezes o tempo. Força resultante, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que é massa vezes aceleração. E tudo isso vezes o tempo. Agora pensa comigo, o que é aceleração? A aceleração não é a variação da velocidade no decorrer do tempo? A gente aprende, né, que quando a gente muda a velocidade no decorrer do tempo, é porque esse corpo sofreu uma aceleração. Olha onde a gente vai cair. A gente vai simplificar ΔT com ΔT, porque está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. E aí a gente cai numa equação onde eu tenho massa vezes a variação de velocidade. Perceba o seguinte, olha aqui, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. O impulso é massa vezes variação de velocidade, ou seja, é quando eu vario a minha velocidade, quando eu aumento ou diminuo, e aí eu estou variando essa quantidade de movimento. ΔV significa V menos V0, né? Velocidade inicial, velocidade final menos velocidade inicial. E quando eu multiplico isso pela massa, eu tenho um impulso que é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, falando das unidades de medida, as unidades de medida de quantidade de movimento, como eu estou relacionando massa é quilogramas no sistema internacional, velocidade é metros por segundo. Agora, quando eu falo de impulso, eu estou falando de força resultante, que é o Newton, e estou falando de tempo, que é o segundo. Porém, eu posso também dizer que o impulso, tá, também pode ser representado pela mesma unidade de medida da quantidade de movimento, porque o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Então perceba o seguinte, Newton é massa vezes aceleração, porque Newton é força, né? Força é massa vezes aceleração. E massa é quilograma. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Estou substituindo aqui o Newton, tá? Quando eu faço isso, olha o que acontece. Esse quadrado simplifica com esse S. E o que sobra?
quilograma vezes metro por segundo. Mesma unidade de medida a gente pode usar para o impulso, né? Porque impulso nada mais é do que variação de quantidade de movimento. Fique atento no seguinte: se eu estou usando a unidade de medida NS, tá? Newton vezes segundo, eu estou falando de impulso. Eu estou falando de variação de quantidade de movimento, mas eu posso usar essa unidade aqui. Agora, quando eu estou falando, eu não estou falando de variação, eu estou falando de quantidade de movimento. Essa primeira que a gente viu aqui, ó, eu tenho que usar essa unidade aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu não posso trocar por Newton segundo, porque aqui não houve força nenhuma, não houve aceleração nenhuma, tá? Somente no impulso. Por quê? Porque ele variou a velocidade. E aí eu uso o Newton segundo ou o quilograma vezes metros por segundo. Falou, galerinha? Então nunca mais esqueça, quantidade de movimento e impulso tem relação direta. O impulso significa quando tu aumentou ou diminuiu a velocidade, ou seja, tu variou a quantidade de movimento de um corpo. Falou? Até a próxima, até mais!